Então, boa noite para todo mundo. A gente está mais uma vez aqui no curso do ESG. Nós estamos no tomo 2, módulo 10, e hoje a gente vai falar do roteiro 3 e 4, que é livre-arbítrio e fatalidade, e o princípio de ação e reação. Ups. Então, só para a gente entender a nossa agenda hoje, então, o objetivo geral é da gente entender livre-arbítrio, a fatalidade, lei de ação e reação, como sendo parte da lei divina de liberdade, e relacional, livre-arbítrio, a fatalidade e a lei de causa e efeito. Eu trouxe dois slides para a gente relembrar a aula da Gi, porque eu acho importante, são conceitos importantes para a gente poder dar continuidade e entender a aula de hoje. Então, ela falou sobre liberdade e livre-arbítrio. Então, liberdade é o poder de agir livremente numa sociedade organizada dentro de certos limites. Por que dentro de certos limites? Porque ela não é absoluta. A gente convive em sociedade, então a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Isso está no. Quem quiser saber mais, pode ler a questão 826 lá do Livro dos Espíritos. Então, a liberdade e responsabilidade, elas são correlativas e elas aumentam com a nossa elevação moral. Então, quanto mais elevação moral a gente tiver, mais liberdade a gente tem. Lembrando que a liberdade de consciência, ela é diferente da liberdade de pensamento, e a liberdade de consciência, ela é um pensamento íntimo. Então, é uma faculdade de estabelecer julgamentos morais e de juízos. E os espíritos nos dizem que a liberdade de consciência ela precisa ser respeitada e não constrangida. E o único lugar onde nossa liberdade é ilimitada é no pensamento. Lembrando que a gente pensa, a gente reflete e a gente sintoniza. E quem traz a regra de ouro para a gente sobre liberdade é Jesus, quando ele estabeleceu os nossos limites, né, os limites da nossa liberdade, falando que para a gente não fazer com os outros o que a gente não gostaria que os outros nos fizessem. E aí, os conceitos de livre-arbítrio, que são importantes para hoje, deixa eu só fechar aqui. Também. Então, livre-arbítrio é a faculdade do indivíduo de escolher e determinar a sua própria conduta. A gente tem a liberdade de pensar e também tem a liberdade de ação, que é o livre-arbítrio. Então, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, ele não teria nenhuma responsabilidade nem pelo mal e nem mérito pelo bem. O homem traz na consciência a compreensão dos limites da nossa liberdade e não há arrastamento irresistível, porque a gente tem a liberdade de decidir, porque a gente tem o livre-arbítrio. E a regra de ouro sobre livre-arbítrio, quem traz para a gente é Paulo, quando ele lembra a gente que tudo é lícito, mas que nem tudo convém a gente fazer. Então, esses são conceitos que são importantes a gente relembrar. Então, a gente vai começar lá com o roteiro 3, que fala de livre-arbítrio e fatalidade. Então, a primeira coisa é a gente definir fatalidade. Fatalidade é uma atitude, é uma doutrina que admite que absolutamente todos os acontecimentos estão previamente fixados e que eles não podem ser alterados. Ainda podemos falar que definir como uma força do destino, que é algo que acontece como se tivesse previamente determinado, um acontecimento inevitável, né, um fato que não pode ser evitado independente de qualquer ação humana, ou ainda pode ser caracterizado como uma desgraça ou um infortúnio, que é um evento negativo visto como uma obra do destino. Agora, para a gente falar de fatalidade, segundo o Espiritismo, a gente vai usar o Livro dos Espíritos, né, algumas questões específicas que estão aí, 851, 866, 872, e o Consolador na questão 131. Então, o que os espíritos nos orientam na questão de 151
É que a gente pode dizer que a fatalidade existe na escolha que o espírito faz ao encarnar. Então, na escolha que ele fez ao encarnar. Então, ele escolheu as provas que ele ia passar quando encarnasse, usando o seu livre-arbítrio, e escolhendo as provas, ele instituiu uma espécie de destino. Mas essa espécie de fatalidade, essa espécie de destino, ela é válida somente para as provas físicas. Então, essas provas a gente pode dizer que são uma espécie de fatalidade. Já as provas morais, ou as tentações, essa o espírito pode usar o livre-arbítrio. Então, a gente pode ceder ou a gente pode resistir. Para ficar mais claro, então, provas de natureza física, exemplos que a gente pode dar. Então, nascer em determinado país, em determinada família, com um certo corpo, com certas limitações, dependendo da nossa condição financeira. Por que a gente chama isso de prova de natureza física, que é uma coisa que a gente não modifica? Porque a gente não pode desnascer naquela família. A gente não pode desnascer com aquele corpo, desnascer naquele país. Isso é um acontecimento que a gente não consegue mudar. Então, isso é um exemplo de prova de natureza física. E aí, os exemplos que a gente pode dar de provas morais e de tentações. Aí a gente pode dizer que as provas morais e que as tentações, elas são o coração do livre-arbítrio. Então, por exemplo, se a gente é uma pessoa que sente muita raiva, que é muito orgulhoso, que não sabe perdoar, ou quando a gente é muito egoísta, ou em relação à honestidade ou desonestidade, nossos próprios vícios. Então, isso os espíritos nos falam que isso nunca é fatal, que o espírito a gente pode decidir sempre cair ou resistir, agravar ou suavizar. Os espíritos nos dizem para a gente não acreditar que tudo que acontece está escrito. Que um acontecimento é muitas vezes consequência de um ato que a gente pratica por livre vontade, porque caso contrário, esse acontecimento não teria ocorrido. Então, que apenas as grandes dores, os acontecimentos mais importantes, aqueles que podem influenciar na nossa evolução moral, que são previstos por Deus, já que são úteis para a nossa depuração e instrução, isso sim, a gente pode dizer que está escrito. Então, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Está lá na questão 872 do Livro dos Espíritos. E aí, como eu vou agir ou reagir a essas situações é uma escolha nossa. Então, é o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho problemas de vício, de algum vício com bebida. E aí, lá no meu planejamento reencarnatório, eu escolhi nascer num meio que propicie isso, para assim eu tentar vencer essa prova moral com o meu esforço. Então, a fatalidade está no fato de que eu escolhi o meio que eu ia nascer, mas eu não consigo, como eu vou responder, como eu vou agir a isso vai depender do meu livre-arbítrio. Isso não está programado e não está determinado. Então, a fatalidade está onde eu nasci, mas não o que eu vou fazer com aquilo tudo. Então, a gente pode exercer o livre-arbítrio, tanto desencarnado quanto encarnado, quando está encarnado. A gente exerce o livre-arbítrio desencarnado quando a gente escolhe as nossas provas. E quando a gente está encarnado, a gente tem o livre-arbítrio de ceder ou de resistir a esses arrastamentos que a gente mesmo se submeteu, quando estava desencarnado e escolheu as nossas provas. A gente sabe que os espíritos podem, sim, influenciam bastante a gente, né, positivamente ou negativamente, mas a gente também sabe que eles não dominam a nossa vontade. Então, que não há fatalismo, como a gente entende na palavra, porque se Deus regulasse absolutamente tudo, todos os nossos atos e todas as nossas vontades, a gente não teria livre-arbítrio. E aí a gente seria só uma máquina, né? A gente não teria mérito nem responsabilidade nenhuma. A Thaís fez uma pergunta semana passada que cabe bem no assunto de hoje, porque ela perguntou como é que a hereditariedade, essa herança primitiva, o próprio inconsciente coletivo, ele influenciava
nisso, né? Quando a gente está na nossa encarnação, quando a gente está vivendo o processo encarnatório. Então, a gente pode dizer que influencia bastante, sim, que a gente sabe que as influências estão presentes. Então, as nossas relações de vidas passadas, nossos erros, os nossos acertos, o próprio inconsciente coletivo, lembrando que a gente pensa, a gente vibra e a gente sintoniza. Então, o espírito encarnante, ele vai trazer essas histórias familiares, essas relações. A gente traz isso de uma vida para outra, essas experiências anteriores, em tanto individuais quanto coletivas. E aí a Joana de Ângeles fala bastante disso quando ela traz Jung, quando ela fala do inconsciente coletivo. Ela fala que a gente, e a gente sabe disso, que a gente traz isso no perispírito. Então, ela chama tudo isso, essa memória extracerebral, ela chamou o perispírito de memória extracerebral. Então, ela diz que o conteúdo é do espírito, mas que o perispírito age como o arquivo extracerebral dessas aquisições e prejuízos. Então, a gente já marcou o perispírito, ele já carrega essas nossas tendências. Isso a gente não consegue mudar, porque já está lá, já está marcado. Mas que a gente pode sim, absolutamente, agir diferente. Então, sim, influencia bastante, mas não determina na nossa encarnação o jeito que a gente vai agir. Então, a gente tem aquela tendência, tanto positiva quanto negativa, mas isso só influencia, não determina como que a gente vai agir. Aí, seguindo, os espíritos afirmam que a fatalidade mesmo só existe no momento da morte e que nós não morremos se não for a hora, não for a nossa hora, se a nossa hora não for chegada. Claro que a gente sabe que tem a exceção dos suicidas. Eu fiquei pensando num exemplo para uma coisa para exemplificar isso, e eu lembrei daquele acidente de avião recente, de um avião que caiu na Índia. Não sei se vocês vão lembrar disso, e que do meio daqueles destroços, daquele fogo todo, saiu um homem andando. Então, eu achei esse um exemplo atual, assim, muito seguro disso, de que realmente não era a hora daquele homem morrer, porque todo mundo morreu, ele saiu do meio daquele avião que só tinha destroço e fogo, e ele saiu de lá caminhando. Mas a gente precisa ficar alerta, porque não significa que, porque não é a nossa hora de morrer, que a gente não tem que tomar cuidado. Lembra que tudo é escolha? Tudo é nossa escolha. Então, segundo os espíritos, quando a gente pressente aquele risco, quando a gente pressente que algo vai acontecer, é um aviso dos bons espíritos, daqueles espíritos que caminham mais junto da gente, para que a gente se desvie daquele mal e para que a gente reprograme os nossos atos. Então, você pode perguntar assim, Aline, você está querendo me dizer que eu posso beber, pegar o meu carro e sair dirigindo que eu não vou morrer? Não. Não é isso que eu estou falando, porque a gente sabe que o risco existe. Mas você não pode dizer que foi uma predestinação, porque foi uma escolha sua, beber e dirigir. Na questão 859, o Kardec pergunta para os espíritos se os acidentes que acontecem ao longo da vida podem ser evitados. E a resposta dos espíritos é que sim, e que os espíritos ajudam, porque também desagrada a eles a ideia de ver a gente sofrer. Então, que tudo que eles podem fazer para nos influenciar, nos livrar desses acidentes, eles vão fazer. Lembra que o planejamento reencarnatório é flexível? Então, a gente pode dizer que apenas os maiores acontecimentos estão planejados, mas que mesmo nesses maiores acontecimentos, a gente pode usar o nosso livre-arbítrio, nem que seja na maneira como a gente vai encarar isso. Então, a gente pode dizer que a fatalidade é um produto do livre-arbítrio e que é o resultado das nossas escolhas prévias, na maioria das vezes de vidas passadas, mas também de vida presente. A gente precisa levar em consideração também que muitas coisas que a gente passa atualmente são consequências de escolhas que a gente faz hoje, na nossa atual encarnação.
Então, por exemplo, o nosso estilo de vida, com quem e como que a gente resolve se relacionar com as pessoas no dia a dia, em casa, no trabalho. Então, muito dos sofrimentos que a gente enfrenta também são, não é tudo do passado, são decisões que a gente tomou nessa vida. Então, a gente pode dizer que a fatalidade ela está no gênero da nossa prova, no gênero da nossa expiação ou no gênero da nossa missão, que a gente escolheu. A gente precisa lembrar que não é porque a gente tropeça numa pedra e quebra o dedinho do pé que a gente que isso aí estava escrito, que estava predestinado. Não, foi só a gente que não prestou atenção onde a gente estava andando. E as doutrinas fatalistas, elas defendem e afirmam que absolutamente tudo está programado. Então, caiu uma folha de árvore na sua cabeça, estava escrito nas estrelas, né? Você saiu na rua, brigou com o vizinho, não foi porque você estava de mau humor e não controlou seus instintos, não. Isso foi coisa do destino. Mas a gente sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós podemos decidir. Como a gente pode pensar que haveria justiça divina se tudo fosse predestinado? Então a gente poderia dizer com isso que Deus tem prediletos, porque se ele deixa um filho sofrer e faz outro feliz, porque tudo é predestinado, então ele teria preferidos. E onde que haveria justiça nisso? Se Deus é infinitamente bom e justo, isso não faz o mínimo sentido, né? Na questão 852, a gente normalmente culpa. Deixa eu só pegar ela aqui, peraí. Eu vou deixar essa questão para depois, mas a gente normalmente culpa o outro, né? Essa questão 852 fala exatamente isso, que fala que é mais simples para a gente, e menos humilhante, por causa do nosso ego, atribuir o nosso fracasso ou à sorte, ao destino, ou a outras pessoas, mas não à nossa própria falta. Então, o que a gente sabe sim que existe influência dos espíritos e que contribui, mas que depende da gente afastar essa influência se ela for negativa. Aí, só para. Eu trouxe Emmanuel, Kardec e Leon Denis, só para a gente firmar bem essa questão do livre-arbítrio. Então, ver as considerações que eles têm para passar para a gente sobre isso. Então, o Emmanuel ele fala que o livre-arbítrio é uma tarefa difícil. A gente sabe disso. Hoje em dia, tem até gente fazendo camiseta, escrito assim: livre-arbítrio, tira isso de mim que eu não sei usar. É muito verdade, né? Quantas vezes a gente não sabe? Mas na questão 133 do livro Consolador, o Emmanuel reafirma, vou ler aqui, que a criatura está subordinada nas suas expressões do mundo físico, logicamente, naturalmente, nas leis das compensações, dentro das provas que necessita. Ou seja, o que ele está falando? Causa e efeito. E aí ele continua, mas que no íntimo, que é a nossa zona de influenciação espiritual, o homem é absolutamente livre na escolha que quer fazer, ou seja, o livre-arbítrio. Então, de nada adianta todo o planejamento encarnatório, toda nossa nossos estudos, nossa noção de liberdade, de livre-arbítrio, de causa e efeito, se a gente não fizer a nossa parte. Ele fala que as nossas conquistas são resultado do nosso esforço e do nosso trabalho, que isso é constante. Então, que não adianta a gente ficar encostado no sofá, falando Deus proverá e não fazer nossa parte, ou a gente se esconder numa montanha e viver sozinho para fugir das nossas responsabilidades. Que o progresso ele só vem através do trabalho e do esforço. Já Kardec nos lembra, nos afirma que não tem planejamento reencarnatório para o mal, que não se planeja o mal. Mas o espírito sabe que ele vai estar mais propício para os seus próprios vícios e costumes e pelo meio em que se encontra, mas que ele pode decidir não realizar. Eu vou ler essa questão, 861, porque eu acho ela importante, que eu acredito que vai gerar dúvidas, que são questões fortes, mas eu acho que é importante a gente ler junto, porque o Kardec pergunta para os espíritos:
Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? E os espíritos respondem: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Então, se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio, deixando claro para a gente que não existe planejamento para o mal. E aí o Kardec pergunta também se, acho que é nos 851, mas ele pergunta se há acontecimentos que devem fatalmente dar-se, né? Lembra daqueles grandes acontecimentos do planejamento encarnatório? Então, os espíritos falam para a gente que sim, mas que o homem, a gente conserva sempre o livre-arbítrio contra a maneira que a gente vai enfrentar ele. Então, esses problemas. Então, a gente vai suportar essas provas, né? Essas expiações. A gente vai suportar com resignação ou a gente vai se revoltar? Então, que onde haveria a elevação do espírito se a gente não se esforçar e ser responsável pelo bem ou pelo mal que a gente causar? Então, só lembrando que a gente falou lá no primeiro, um dos primeiros slides, que não existe acaso moral e os acidentes eles podem ser imprudências. Já Leon Denis, que é meu preferido, ele fala que a nossa liberdade ela é muito limitada nas primeiras etapas da nossa vida como espírito, né? Nosso livre-arbítrio, e que ele vai aumentando conforme a gente vai compreendendo as leis divinas. Mas que em qualquer grau da nossa evolução, mesmo na menor, a gente está sempre assistido, está guiado e está aconselhado por espíritos evoluídos e mais esclarecidos que nós. E que o livre-arbítrio se exerce sobretudo na hora da reencarnação. Então, escolhendo o meio social, escolhendo a família, o espírito sabe de antemão quais são as provas que o esperam. Então, o futuro não está definido nos detalhes, mas nos traços mais salientes. E algumas pessoas chamam de fatalidade, de predestinação, nada mais é que efeitos ou reações de escolhas anteriores. E ele afirma que a gente é que constrói o nosso próprio destino. Dando continuidade, então, no roteiro 4 a gente vai falar de princípio de ação e de reação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir só para deixar no final, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Então, lá, ops, princípio de ação e reação, né? Então, causa e efeito. A gente usa o termo de ação e reação, como na terceira lei de Newton, não sei se todo mundo lembra, que diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade, mas de sentido oposto. Agora, vamos fazer um raciocinar aqui junto. Imagina se Deus aplicasse na gente essa lei, para nós, assim, de uma vez só. Como seria complicado? Talvez até impossível. Porque Deus, a gente precisa lembrar que Deus parcela as nossas dívidas também. Então, ele vai dividindo. Porque se ele mandar tudo de uma vez, imagina como seria o resultado. Então, ele conhece as nossas limitações e as nossas dificuldades. E como um bom professor, ele vai dando a lição conforme a capacidade de compreensão e assimilação do nosso espírito. Deus é Pai amoroso, lembra disso? Então, ele nos corrige e nos orienta com um amor. Por isso que as existências são solidárias entre si. Então, nós vamos passar por algumas provas nessa vida, outras em outra existência, e assim por diante. E depois tudo se conecta perfeitamente, até a gente quitar essa dívida totalmente. A gente fala bastante das situações negativas e difíceis, né, de causa e efeito, mas a gente precisa lembrar que tudo fica gravado, tudo fica guardado, nada fica perdido. Então, a falta é a dívida adquirida? É, mas o bem também é o crédito que a gente adquire.
Deus não é infinitamente bom e justo? Então, tudo é pesado, tudo todo bem também tem consequência. Só que nesse caso, uma consequência positiva. Então, a lei de ação e reação, ela não é válida somente para os nossos erros, ela também é para os nossos bons atos. Por que que a gente pode diferenciar a lei de ação e reação da lei de Talião? Para quem não lembra, a lei de Talião é aquela olho por olho e dente por dente. Exatamente porque as existências são solidárias. Então, se a gente fosse sempre pagar tudo na mesma moeda, a gente nunca sairia daquela situação, porque ela se repetiria infinitamente a partir do primeiro erro. E aí não teria ajuste a ser feito. Então, por exemplo, vamos supor que eu matei uma pessoa, e aí, pela lei de Talião, a família daquela pessoa pode matar uma pessoa da minha família. E aí, na outra encarnação, eu faço a mesma coisa. E na outra encarnação, ele faz a mesma coisa. E aí, isso não tem fim. A gente sabe que essa lei, ela era necessária e adequada para aquela época, para o grau evolutivo que a gente se encontrava naquela época. Mas mesmo avançando lentamente, a gente tem avançado. E a gente já tem a consciência, uma consciência moral suficiente para não precisar usar mais a lei de Talião. E Jesus elevou o nosso padrão moral quando ele substituiu a lei de Talião, dizendo que a gente deve retribuir o bem com o mal. Então a gente não precisa mais de olho por olho, dente por dente, porque a gente é capaz de discernir. A gente sabe agora que a gente pode retribuir o mal com o bem e quebrar esse ciclo. Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Ah, eu trouxe algumas considerações que estão nas obras básicas. Eu não sei se isso aqui está atrapalhando vocês. Mas vamos lá. Kardec fala para a gente que no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pode dizer que existem dois tipos de vicissitudes. Uma é de causa de vidas passadas e a outra da nossa atual existência, que a gente falou um pouquinho sobre isso. O Emmanuel afirma para a gente também que muitos males são provenientes da atual existência e que a maioria deles é por causa dos nossos vícios, principalmente aqueles que levam a gente a ter problemas de saúde. Então, beber, fumar, não se alimentar bem, ou aquela pessoa que sente muita raiva e acaba tendo problema no fígado, ou tem excesso de medo e tem problema no rim. Então, o Emmanuel fala que são principalmente aqueles vícios que levam a gente a problemas de saúde, que a gente faz nessa existência. A gente precisa lembrar que o homem sempre tem a liberdade de escolher, que quando ele está encarnado, ele exerce o livre-arbítrio escolhendo suas atitudes. E quando desencarnado, ele escolhe as provas e as expiações que ele deve se submeter. A gente já falou sobre isso. Então, sempre há a possibilidade de escolha. E mesmo que por algum motivo a gente não escolheu de maneira absoluta a expiação que a gente está sofrendo agora, na verdade, sim, porque a gente exerceu o livre-arbítrio quando a gente cometeu a infração perante a lei divina. Então, a gente escolheu sim. Quando a gente determinou a nossa atitude, a gente escolheu. Ou seja, não tem desculpa. A gente já tem maturidade moral e já tem conhecimento suficiente como sociedade, como humanidade, para tomarmos responsabilidade por nossas escolhas e pararmos de achar culpados para os nossos problemas e as nossas dificuldades. Então a gente não pode mais dizer que é o vizinho, que é o irmão, que é o outro, que é outra pessoa, que é o diabo, que a gente adora colocar a culpa no diabo, né? Somos nós mesmos. Nossas aflições, assim como as nossas alegrias, são nossas conquistas e nossas responsabilidades. E isso nos leva a entender que Deus não é parcial, que ele não tem preferido e que ele não condena um e acende o outro, no sentido de ascensão, né? Todos nós, como espíritos e filhos de Deus, a gente tem a mesma oportunidade. A gente está debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o guarda-chuva do Criador. Então, a gente não pode comprar Deus com promessa, com falsa oração. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes, a gente sabe disso, já estudou isso.
A diferença tá que alguns são mais velhos, outros são mais novos, né? Uns pelas próprias atitudes, pelo seu próprio livre-arbítrio, percorreu mais rápido o caminho de aprendizado, outros ainda ficam mais tempo estacionados nos seus vícios morais e na sua ignorância, mas todos nós somos iguais, todos nós nascemos simples e ignorantes. Se a gente pudesse resumir de maneira bem simples causa e efeito, a gente poderia dizer que a base está nas nossas decisões morais. Então, a base da causa e efeito está nas decisões que a gente toma, principalmente as decisões morais. Nós temos absoluta responsabilidade por todas as decisões que a gente toma, tanto as boas quanto as ruins. A gente pode escolher, não só em vida, como também no plano espiritual. Nós somos seres pensantes, a gente não é máquina. A gente tem débito pelos nossos erros, mas também ônus pelos nossos acertos. Depende de nós, de como nós vamos realizar as tarefas que nos cabem e de como nós vamos controlar ou dar voz aos nossos impulsos. E que para tudo há uma consequência de acordo com as nossas atitudes. Então, nada se perde, nem o ruim, nem o bom. Então, a gente pode afirmar categoricamente que a expiação é a manifestação da lei de causa e efeito. A dor é o efeito e os nossos equívocos a causa. Assim como o amor é a causa e a felicidade é o efeito em forma de harmonia. Isso tudo é manifestação da lei divina. Eu achei importante, eu sei que está no texto, mas eu achei importante a gente falar das referências bíblicas, porque tem gente que pergunta, da onde vocês tiram isso? Vai da Bíblia, né? Nos ensinamentos de Jesus. E no tomo 2 eles trazem duas referências. Uma é quando, eu acho que não lembro o nome do apóstolo, mas quando um dos apóstolos cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que foi prender Jesus, e aí Jesus foi lá, colocou a orelha de volta e disse para ele que todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão, né? Então, alertando a gente sobre as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. Então, Foi, causa e Pe- efeito. Hum? foi Pedro. Obrigada. E a segunda referência, quem traz é Paulo, quando ele diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente já falou sobre isso, tanto bem quanto mal. Outra citação importante que está lá, que eu acho que é bom para a gente refletir sobre o que a gente falou a respeito de fazer o bem, né? Que o bem também entra nessa conta de causa e efeito. Que o bem é o jeito de ajudar nós mesmos a quitar essas dívidas de passado e evoluir moralmente. Então, o bem é como se fosse uma amortização dos nossos juros com Deus, das nossas dívidas, dos juros das nossas dívidas. Então, a gente pode citar também a afirmativa de Jesus, quando ele fala que, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Kardec, quando ele fala que fora da caridade não há salvação. Leon Denis, quando ele fala que qualquer que seja o peso das nossas responsabilidades, das responsabilidades que a gente carrega, através das obras de devotamento e de bondade, de caridade, com sacrifício nosso, com nosso esforço, a gente pode atenuar e até mudar o nosso destino. Então, lembra que tudo conta e que o bem também conta. Então, Jesus nos dá a orientação, nos ilumina o caminho, dizendo que a gente pode atenuar nossos erros através de atos verdadeiros de amor e de caridade para com os outros. Então, não significa que a gente não terá que reparar, a gente não vai ter que reparar nossas falhas com aquele a quem a gente feriu, mas vai nos ajudar a retribuir o bem que Deus nos envia com sua misericórdia. No texto, eles trazem três exemplos, e ao invés de reproduzir eles aqui, eu achei que a gente podia falar de outros casos. E eu peguei dois que
de dois livros que a gente conhece bem, que a gente já estudou. Então, o primeiro é O Nosso Lar, né? O André Luiz no Umbral, lembrando que o umbral ele não é um castigo, que é o efeito das nossas decisões e, e nossa sintonia mental. Então, o André Luiz ele sofreu os efeitos das escolhas dele, né? Uma vicissitude decorrente do vício. Então, ele teve um desencarne dolorido e um desencarne antecipado, por causa das escolhas que ele fez. A gente também, no mesmo livro, tem o caso do pai dele, né, do Laerte, que ficou ainda em zonas mais inferiores que a dele, por causa dos compromissos afetivos e dos vícios. Então, ele mantinha em vida, assim como André Luiz, uma aparência correta e religiosa diante da sociedade, mas não diante das leis divinas. Lá em Missionários da Luz, que eu tenho certeza que todo mundo conhece essa história, que é a reencarnação de Segismundo, né? O reconhecimento dos débitos e a reencarnação para reparo. E a fala que eu acho importante a gente destacar do benfeitor Alexandre, quando ele diz que nesse processo todo as pessoas precisaram aceitar ajudar, mas que o livre-arbítrio de como eles iam receber e o que é que eles iam fazer precisava ser respeitado, que aquilo eles não teriam controle. Lembra das provas morais? É disso que ele está falando. E aí eu trouxe casos do céu e inferno, porque no céu e inferno, Kardec divide os espíritos, quando ele entrevista, ele divide os espíritos em várias categorias, e eu escolhi os espíritos das categorias felizes, para que a gente também tenha exemplo feliz, né? De causa e efeito, de prova e expiação, mas de felicidade, por causa da resignação do espírito. E tem a história do doutor Demer, estava tentando lembrar o nome, como é que falava? Que ele relata a felicidade que ele encontrou no mundo espiritual, que foi fruto dos atos de bondade que ele teve em vida. Da Condessa Paula, que passou pela provação da riqueza e com as qualidades intelectuais e morais dela, ela ajudava os necessitados. A Emma, que relatou que a sua morte foi uma expiação e que ela foi efeito de escolhas de vidas passadas, mas que ela encontrou felicidade depois do desencarne porque ela suportou essas provas com resignação. E a Julienne, que era uma mendiga e tinha uma única pessoa que ajudava ela, que era um médico, e ela explica, né, quando Kardec invoca ela, ela explica que a condição que ela sofreu em vida de ser uma mendiga foi resultado de experiências repreensíveis em outras vidas, mas que como ela conseguiu passar por aquela expiação resignada, e que ela encontrou felicidade depois do desencarne. E para a gente fechar, eu queria fazer essas reflexões, que eu acho que elas são importantes, porque falar de livre-arbítrio e falar de causa e efeito não é uma coisa muito fácil, porque normalmente são situações difíceis, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro que a gente não está de maneira nenhuma fazendo apologia à dor, né? Os espíritos, eles estão apenas demonstrando as consequências positivas ou negativas das nossas próprias atitudes. Então, se você é uma pessoa que vive uma violência, um relacionamento violento, seja ele físico, seja ele moral, se você sofre uma violência física ou moral, você tem o livre-arbítrio de escolher. Você não precisa viver essa situação infeliz porque você acha que você está condenado à dor e que isso está acontecendo porque você merece. Então, a gente pode sim pedir a Deus que amenize os nossos sofrimentos e cabe a nós fazermos a nossa parte. Lembrar que centro espírita é lugar de conforto, não é lugar de julgamento, de apontamento, né? Não é uma pessoa chega sofrendo e você vai dizer para ela que aquilo aconteceu porque ela merece, que aquilo é culpa dela. Então, um pai chega com um filho que sofreu um acidente, está na cadeira de rodas, você diz para ele: Ah, isso aconteceu porque você mereceu.
Você fez alguma coisa na vida passada e é por isso que você está assim. Então, lembrar que a casa de Jesus é um lugar de acolhimento. A gente nunca viu Jesus apontar o dedo e dizer que era culpa da pessoa. Não. Ele sempre ajudava, ele educava, sim, ele explicava, né? Ele falava para a pessoa não cometer os mesmos erros, mas ele nunca disse, bem feito, a culpa é tua, você mereceu. E a gente não tem o direito de fazer isso. Lembrar que a gente recebe pessoas de outras religiões, com outras culturas, com outras histórias pessoais de vida, com jeitos de pensar diferente. Então, o nosso papel é acolher quem precisa, independente de quem seja, sem julgamento, sem pressão. Porque se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, por que que a gente não vai respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa? O Emmanuel, eu achei interessante trazer. Está no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 63, porque ele cita Jesus no exemplo de livre-arbítrio, quando ele diz. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo, junto daqueles que lhe partilham a marcha. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. E aí ficou bem claro para a gente que para a gente ter uma vida feliz amanhã, a gente precisa construir ela hoje. Então, para a gente aproveitar e fazer uma reflexão íntima, profunda, para entender o que que a gente tem feito para isso, né? Que pode ser melhorado, o que que tá bom, se a gente está no caminho certo, se tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor. Lembrar que a solução de todos os problemas enfrentados é o amor e a caridade. Que o amor em forma de caridade é capaz de amenizar os nossos erros. Então, você ajuda os outros e ajuda a si mesmo ao mesmo tempo. E outra coisa muito importante é lembrar que nada fica perdido, inclusive o bem. Então, isso dá para ver bem no livro Céu e Inferno, porque algumas vezes, é, quando o Kardec invoca determinados espíritos, e o espírito que está cuidando daquele espírito sofredor diz para Kardec que naquele momento, aquele espírito não poderia aproveitar as orações e o bem que estava sendo direcionado para ele, mas que aquilo não ficaria perdido, que ele receberia essa bondade mais para frente em algum momento. Então, quando a gente pensar em livre-arbítrio, pensar em fazer um bem, a gente não pensar apenas em sofrimento e em dor, mas pensar também nas coisas boas de que a gente já é capaz, né? Do bem que a gente já é capaz de fazer. E só para fechar, uma frase de Leon Denis que eu gosto e eu acho que faz muito sentido para isso que a gente está conversando, porque a gente toma as nossas atitudes e a gente sempre culpa o outro, tá sempre para fora, né? Então, em vez de a gente olhar para dentro, fazer um julgamento sobre nós mesmos, a gente está sempre olhando primeiro fora. Quando ele diz que o ser só estará verdadeiramente maduro para a liberdade no dia em que as leis universais exteriores a ele se tornarem interiores. Então, o dia que a gente tiver dentro da gente, em sentimento, em atitude, em pensamento, as leis divinas, e a gente conseguir exercer isso, aí assim a gente vai estar realmente liberto. E era isso que eu tinha para dizer. Só se ficou alguma dúvida, porque normalmente falar sobre fatalidade é difícil, surgem muitas perguntas, mas eu acho que, pelo menos para mim, essas dúvidas foram totalmente sanadas quando eu li O Céu e o Inferno, porque ele traz, é minucioso o trabalho de Kardec em relação a isso, e aí ele traz muitos exemplos. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, O Céu e o Inferno. E Leon Denis, que com o problema do ser do destino e da dor, tem dois capítulos. Um, na verdade, que ele fala especificamente de livre-arbítrio, e o outro que ele combina outras coisas, mas e fatalidade, né? Mas que assim é perfeito para sanar qualquer dúvida que a gente tenha.
E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada, Aline, que palestra mais linda, que aula mais linda. Tanta coisa que a gente anotou aqui. Uau, foi bom demais. A, a Elaine comentou do capítulo do Boa Nova, né? Que foi o nosso livro de férias. Eu espero que todas tenham tido a chance de terminar o livro. A gente já está em fevereiro. E para quem quiser dar mais uma olhadinha no capítulo, é o capítulo 14, que é a lição de Nicodemos, que Jesus fala exatamente da presença, do amor de Deus, da misericórdia de Deus na hora da gente colher as escolhas de passado, né? E outra coisa que ele fala, que está muito alinhado aí com o que a Aline comentou, nesse capítulo aí do Boa Nova, é que cada um está construindo o seu céu e o seu inferno dentro do âmago da nossa própria consciência, né? Então, as nossas escolhas do dia a dia, sejam elas em todas as áreas, né? Elas estão, de alguma forma, criando o futuro que a gente vai querer. E voltando aí a um comentário que uma aluna fez hoje de manhã, como é que podem os desencarnados ainda estar sofrendo tanto por essa ou por aquela dor? Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, uma mãe que abandonou um filho e desencarnou, como é que ela pode estar no plano espiritual sofrendo tanto? Justamente por isso, porque dentro da consciência está guardado aí a nossa escolha. E a consciência está no espírito, ela não está no cérebro. O cérebro morreu com o corpo, né? Como a Aline comentou, né? A gente tem aí o nosso perispírito que vai gravar as escolhas que a gente fez nas vidas passadas. Mas a consciência, como ser ah, individual, como ser eterno, com centelha divina, está guardada no espírito. Então a gente vai carregar aquele peso, aquela dor por onde a gente levar. Não adianta eu pegar um avião e ir para Paris, não adianta eu tentar cometer suicídio, porque aquele vazio, aquela tristeza, aquela dor, aquele ódio, aquela raiva vai junto comigo, né? Obrigada, Aline. Maravilhosa a sua aula. É, alguém quer abrir para. Alguém quer fazer pergunta para ali? Qual é o capítulo mesmo de Boa Nova? É o capítulo 14, se não me engano. Deixa eu 12. olhar. Não, 14, 1:4. A Hum. lição de Nicodemus, que fala também sobre a lei de Talião, Tiago questionando a lei de Talião, se isso era a lei de Deus. E a gente tem que lembrar que Deus é Pai e é Pai de amor e justiça. E como a Aline comentou, a gente muitas vezes paga a nossa conta em suaves prestações mensais, e além disso, tem o aspecto de que Jesus contou para a gente que o bem apaga a imensidão de pecados, né? Então, eu fazendo o bem para a Aline, eu estou amenizando a minha dívida com a Nádia. Agora, e outra coisa que a Aline falou que eu achei muito importante a gente pensar, que eu acho que está muito no mood do momento que a gente está vivendo hoje no planeta, que é o toma lá da cá, toma lá da cá. Se eu tivesse numa guerra com outro e começasse a cegar, então eu brigo com a família, sei lá, Batista, e eu cego. Aí a família Batista vem e cega alguém. Alguém da minha família cega. E aí vai. A gente vive numa terra de cegos. Então a única cura para o desamor, para o ódio, é o amor, não é a briga, não é a raiva, não é a discussão. Que hoje a gente tem que lembrar disso no momento socioeconômico e político que a gente está vivendo no planeta, em que essas discussões tão profundas de diferença muitas vezes estão chegando dentro de casa, separando pai de filho, irmão, cônjuge. Quando a gente tem que colocar é o amor. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Eu estava aqui pensando, antes eu achava assim, que tudo, como você falou, tudo que acontece com a gente já estava predestinado, né? Não caiu uma folha da árvore, mas assim, sei lá, nascer numa família onde o pai ia acabar matando alguém, por exemplo, eu tenho que passar por isso. Só que não, né? Quando eu venho, o meu pai vai ter a opção, né, de fazer essa escolha, por mais que ele tenha raiva, não sabe controlar a raiva, mas não está predestinado que ele vai matar alguém e vai acabar sendo preso, né? Então, eu não estou indo para uma família onde meu pai vai ser preso, mas eu acho que eu devo estar indo sabendo que é uma possibilidade, talvez, né? Não sei bem. E daí vai interferir com todo mundo, né? Vai virar uma avalanche, né? Assim, ele vai fazer errado, aí vai interferir na minha vida, que vai interferir na vida dos meus filhos e vai indo, né? Aí a gente vai ter que voltar tudo de novo igual, junto, né? Não Ô, sei. Mari, sabe que essa pergunta que você fez, essa dúvida, tá na questão 856 do Livro dos Espíritos. Porque o Kardec pergunta se o espírito sabe antecipadamente de que gênero será sua morte. E aí os espíritos falam que sabe que o gênero de vida que ele escolheu o expõe mais a morrer desta maneira do que daquela outra maneira, mas que sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, significa que não está predestinado àquilo, que ele pode Uhum, mudar, pode uhum. não E- acontecer. Então, se na minha vida eu já estou indo para uma família onde meus pais vão ser pessoas que vão estar me educando, vão estar me ajudando, mas de repente o meu pai acabou escolhendo, não conseguiu se controlar, acabou matando alguém e foi preso. Aquilo não estava, né, programado para mim. Para mim, a minha família ia ser uma família perfeita, bonitinha, ou, né, porque o pai tinha o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né? Então, Lembra, o livre-arbítrio está nas provas morais, está na moral, nas decisões uhum, morais. aí então acabou interferindo na vida dele e a minha, né, que eu também vim com um É, outro propósito, né? e eu tiraria só esse comentário de uma família linda e bonitinha e perfeita que você falou, Não, porque sim, sim, não existe uma família bonitinha e eu queria. perfeita nesse planeta, né? Então, só um Uhum, instantinho, mamãe. Só um instante. É, o seu pai já veio com tendências, más tendências. Isso uhum, não é justificativo, né? Então, eu posso vir com a má tendência de, ah, sei lá, abuso sexual. Na outra vida, eu fui um estuprador, por exemplo. Uma tendência horrorosa. Eu posso vir com uma tendência, um vício de bebida. Eu posso vir com uma tendência suicídio, suicida, porque eu já vim. Já trouxe isso de outras vidas. Isso não é justificativa. Não é justificativa, vou repetir. A uhum, prova moral é decisão da gente todos os dias. Como a Aline falou, se eu resolver tomar um monte de bebida, entrar no carro, dirigir e bater o meu carro num poste, não foi Deus que quis. Isso estava escrito? Não, não estava. Por exemplo, um casamento. O casamento está escrito nas estrelas, está no planejamento reencarnatório? Muitas vezes está. Mas como a gente vai aprender no livro dos mensageiros, muitas vezes não está. Muitas vezes eu vim com uma carreira solo aqui porque eu tinha que olhar para minha família e humanidade. E eu me desvio e, por motivos aleatórios, eu me envolvo com alguém. Então, até na hora do casamento, que a gente pensa que é a única escolha que a gente fez aqui na Terra, ah, sim e não, é uma escolha moral, né? Então, eu escolhi vir para os Estados Unidos. Ninguém me mandou vir para os Estados Unidos. Eu escolhi ir fazer essa faculdade. Ninguém me forçou a fazer essa faculdade. uhum. Sim, eu estava pensando assim, mais no essa parte do dia, né? Quer dizer, foi meu, falando do exemplo, meu pai, né? Foi meu pai que acabou decidindo tomar de tudo que que ele teve. Agora vai influenciar a mim, que quando eu fiz o meu planejamento, não estava no meu planejamento que eu ia, que meu pai ia fazer isso, né?
da vida dele e ia interferir na minha. Eu achava que sim, que tudo que eu ia passar já estava planejado, né? Mas não, né? Não, o que Tudo estava também planejado é que influencia. você não viria numa família doriana. Isso estava planejado. Sim, sim, tá. Mas tipo assim, não estaria planejado, meu pai vai matar alguém, vai ser aquele problema todo. Eu achei que isso também já estava marcado em nossas vidas, mas não, né? Quer dizer, também tudo depende do outro que está com a gente. E esse raciocínio que você está tendo é que nem imaginar que alguém nasce para ser Hitler. Não faria sentido uma coisa dessa. Uhum, uhum, Porque Deus faz os espíritos simples e ignorantes e dá para nós o livre-arbítrio, né? Não faz sim. sentido eu dar uma situação para alguém, se eu sou um pai de amor, justiça e caridade, e fazer com que essa pessoa faça o mal para o outro, porque está predestinado. É Uhum, só uhum, ali, é. deixa a mamãe fazer um comentário se que ela queria fazer, e aí você já faz a pergunta. Fala, mamãe. Eu queria comentar um pouquinho sobre fatalidade. Os comentários da Aline mexeram com o meu coração e eu me lembrei da passagem evangélica de Jesus dizendo: o amor remove pecados, remove montanhas. A gente, à luz da doutrina, sabe direitinho que não são montanhas de pedra, são essas montanhas aí, éticas, morais, espirituais, emocionais, né? E aí, nessa linha de raciocínio, eu me lembrei de uma historinha que eu li há uns 30, 40 anos atrás. Mas ela me marcou muito, eu gosto muito dela, tenho usado muito em aulas e palestras. Eu acho até que já devo ter comentado com vocês em alguma ocasião. É a história do Saturnino. E a Ana conhece, está balançando a cabecinha. Saturnino era um homem simples, classe média, trabalhava como operário, acho que numa metalúrgica, não sei no quê, e um dia sofreu o acidente e perdeu um dedo. Mas ele era muito querido, porque ele era gentil, atencioso, prestativo, enfim, tinha uma conduta muito fraterna. Ele era espírita, então tinha um outro tipo de comportamento. E aí, quando ele sofreu o acidente, foi uma consternação geral, todo mundo lamentando, justo com ele, que é tão bonzinho, por que que foi acontecer com ele? E tanto ele recebeu abraços de apoio e comentários desse teor, que quando chegou o fim do dia, ele estava mesmo achando que Deus não tinha sido justo com ele, que não podia ter acontecido com ele, já que ele era tão bonzinho. Mas à noite ele foi para o centro espírita e buscando conforto, e o mentor falou para ele: Meu filho, que isso? Anime-se, olha, eu vou contar para você o porquê de você perder o dedo. E aí plasmou para ele ver o quadro espiritual. Ele, numa outra encarnação, tinha sido senhor de escravos, amarrava os escravos no tronco, moía o braço do escravo no engenho, fazia barbaridades. Então, pela lei de causa e efeito, ele deveria, no mínimo, perder o braço nessa encarnação. Mas por causa da vivência cristã, da vivência de amor fraternal que ele tinha, o amor removeu montanhas negativas e, em vez de perder o braço, ele perdeu o dedinho. E a história bonitinha termina dizendo que ele, no dia seguinte, acordou bem cedo e foi para a fábrica com o dedinho enfaixado e falou para o chefe que queria trabalhar, que o dedinho só não atrapalhava. Então, vejam o que é a qualidade de pensamento que pode suavizar ou agravar o nosso sofrimento, ou a nossa felicidade, né? Então, estejamos sempre atentos com o que acontece conosco, como Divaldo sempre comentava nas palestras dele, não é o que acontece conosco que é o importante é a nossa reação em relação àquele fato. Aline, quer comentar? Aline Bonilha? Ana, só voltando um pouquinho nessa questão que a Maria Ângela falou, que sua resposta, você falou que, por exemplo, é, a-
Por exemplo, não era o meu. ah, quando. Eu esqueci a palavra, gente. Peraí que me deu um branco aqui. Quando a gente está desencarnado e a gente está fazendo nosso plano de vida. Não era o Planejamento meu, de vida. não era o meu plano vir morar nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu também achava, por exemplo, que na minha vida estava no meu plano conhecer certas pessoas. Por exemplo, vim para os Estados Unidos e aqui a gente conheceu fulano e cicrano, que são pessoas que vêm na nossa vida e que vai nos ajudar a crescer de alguma forma, ou a gente vai ajudar de alguma forma. Eu achava que isso estava interligado também. Por exemplo, eu conheci Mariângela aqui. Eu achava que isso já era uma coisa uma coisa que tinha que acontecer, entendeu? Você quer comentar, Aline? Foi liga. Olha, o que eu entendo é que mesmo que tivesse programado, vamos supor que isso é um grande, para você, é um grande acontecimento. Lembra que as programações são de grandes acontecimentos? Então vamos supor que no teu caso, esse grande acontecimento de mudar para os Estados Unidos estava programado. Só que você poderia não ter vindo, por exemplo. Entendeu? Então, o livre-arbítrio tá isso. Para você era um grande acontecimento. Agora, por exemplo, pode ser que para mim isso não estava no meu planejamento reencarnatório. Isso para mim não era um grande acontecimento, mas eu decidi que eu ia mudar para os Estados Unidos e mudei para os Estados Unidos, entendeu? Então, depende também do caso, porque pode ser que para você não era um grande acontecimento e não estava planejado. Depende Pode do ser que ponto de sim. vista também, né? Do, né? Obrigada. Não sei se eu respondi, mas pelo Tá, menos é o que eu entendo. tá. Alguém quer fazer um comentário? Não, essa pergunta da Aline era exatamente a que eu ia fazer, assim. Acho que todas nós aqui mudamos de país, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que a gente tem que frutificar onde a gente está plantado, né? Outra coisa que quer dizer é que realmente a mudança para um país novo requer com que a gente reaprenda tudo de novo, né? A forma de viver. Então, para quem passou por essa experiência, eu já li, eu não sei em qual livro, não sei se foi um amigo de outras terras, que é como se a nossa encarnação valesse por duas. Porque realmente a gente está tendo que aprender e lidar com tantas situações diferentes que uma pessoa que nunca saiu do país, não estou dizendo para viajar, para passear, uma pessoa que nunca morou fora do país, do jeito que a gente encara, não consegue entender. É que nem tentar explicar a- o gosto de um abacaxi azedo para quem não tem paladar. Não dá para entender. Mas eu acho que é importante a gente ter a consciência de que a gente tem que frutificar onde a gente está. Porque poder passar por uma experiência como essa é uma bênção. E que a gente vai ser depois perguntado, né, como na parábola dos talentos, o que é que você fez com essa bênção? Como é que você usou essa oportunidade dentro da sua vida? Como é que você tocou a vida dos outros? Então não é só o benefício pessoal para mim, né? Para cada uma de nós. Esses dias, em conversa com amigos na federação, um expositor que eu admiro muito falou assim, que ele tem certeza de que nós espíritas aqui do Brasil, na próxima encarnação, não vamos reencarnar aqui, que a gente já aprendeu tanto que a gente vai ser espalhado pelo mundo para compartilhar o que a gente já aprendeu até então. E eu sinto mais ou menos isso em relação a vocês. Vocês vieram sem saber desse compromisso espiritual que estão assumindo. Isso de vocês terem formado um grupo em Portland, num lugar onde não havia um centro espírita, e de repente 10 pessoas iniciando o grupo, sediaram um evento, um simpósio, a gente só serve de ponte.
O plano espiritual é que atua. Então, nós estamos estudando, na singeleza desses nossos encontros, a doutrina, achando que é só para nós, mas não é. Porque vocês vão ter oportunidade de compartilhar com pessoas que sofrem encarnadas e desencarnadas, a gente viu hoje de tarde, né? Não uma, mas grupos, né, que vêm buscar socorro. E também, à medida que o trabalho, que o centro for crescendo, que for ficando mais conhecido, que a frequência aumentar, vai atingir muito mais pessoas. Isso aí é um compromisso espiritual, não por acaso, podem ter certeza. Agora, o livre-arbítrio vai fazer diferença. Se você falar, estou cansada, não vou, tem muito trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, tem que priorizar. Vocês, todos nós que estamos aqui, já entendemos que a doutrina espírita é a terceira revelação espiritual. A gente tem que investir tudo nisso, para nós e para a humanidade. A gente vai estar falando do. Já já a gente tem o curso do Livro dos Mensageiros, né? E Emmanuel fala muita coisa importante. Quando eu olho aqui o meu prefácio do Mensageiros, ele está inteiro grifado. E ele fala da necessidade da santa oportunidade do trabalho nos dias de hoje. Uhum. Então, a gente entender que eles estão esperando de nós, como ele fala aqui, é o trabalhador de boa vontade, que dê a colaboração fraterna aos planos superiores. Explicando que isso não é obra mecânica. Para ser médium, todas nós somos médiums. Isso não é obra mecânica. Isso significa o quê? Que a gente precisa estudar, que a gente precisa se melhorar, para que a gente seja um canal mais fidedigno. O Jacobson Trovão, ele fala que ele não gosta da palavra mediunidade, ele mistura mediunidade com animismo, né? Porque não, falando que não existe mediunidade pura, porque a gente sempre vai trazer alguma coisa da gente, numa mensagem, ou a gente vai decifrar de acordo com o nosso olhar, com o nosso conhecimento, né? E esse nosso olhar, esse nosso conhecimento, ele vai variar de acordo com aquilo que a gente é por dentro. E aí, Emmanuel complementa essa visão aí do Jacobson Trovão, falando que se a gente tem que fazer uma avaliação, pensando como é que eu sou hoje comparado com 3 anos atrás. Vou repetir a pergunta. Então, vou olhar para a Ana de 2026 e comparar com a Ana de 2023. Eu tenho que ter melhorado, moralmente. Porque senão eu enterrei o talento. Então, é a gente fazer essa análise da importância da gente lavar o nosso vaso do coração para conseguir receber as bênçãos. Então, sendo derramadas para a gente. A gente não, se fosse fazer a lista do que já aprendeu, eu começaria citando a parábola do semeador. Nós já estamos com a semente. O que é que a gente vai fazer com a semente? Vai deixar de lado? Guardar na prateleira? A gente vai usar em benefício próprio? Ou a gente vai sair para semear? O semeador saiu a semear. Tudo tarefa sempre proporcional à nossa competência. Mas tarefas maiores ou menores, a nossa é nossa. Mais algum comentário? Ana, eu só fiquei em dúvida sobre as tarefas dessa aula e da próxima. A gente tem que mandar alguma coisa, porque era mais uma reflexão. Eu não sei se é para a gente escrever alguma coisa e botar lá ou não. Eu não lembro de cabeça. Eu vou ter que olhar que eu coloquei já tem algum tempo. Aí eu Ah, respondo no Classroom, tá bom? tá bom. Quem vai dar a próxima aula? Eu. Ah,
Mais algum comentário, alguma pergunta? Rachel, você quer comentar alguma coisa? Eu demoro de seu celular. Não, não, eu fiquei pensando, mas é só perguntar, algumas programações, algumas situações maiores assim, eu fiquei meio em dúvida, eu vou ter que assistir essa aula de novo, porque eu fiquei com um monte de pergunta para fazer assim, mas é porque no meu caso, por exemplo, eu acho que já estava meio que escrito que eu vinha, sabe, para cá. Já estava já no meu planejamento. Cada caso é um caso. No caso, É, eu diria, É. leia, por favor, é, o material do livro, né? Isso é importante, a gente lê o livro. E vá para o livro dos Espíritos, a terceira parte, e leia sobre a lei de liberdade. Porque o que a Aline fez foi dar uma aula excelente, mas ela encolheu o que estava sendo discutido ali. Bom, Por mais que a gente queira aprofundar a apostila, a gente não consegue. É muito rico o material. Isso aí é responsabilidade de cada um. Encontrar tempo para ler. Não é leitura superficial, é leitura com marca-texto, grifando, anotando as ideias que surjam. É o que eu costumo chamar de leitura refletida, reflexionada. Essa parte a Aline não pode fazer por vocês, Ana não pode, eu não posso, cada um é que tem que fazer por si. Se vocês quiserem aprender, tem que ser assim. Senão vai ficar feito galinha ciscando na crosta terrestre. então tá bom. Então vamos assim, agradecendo. É bom, tá bom. Na verdade, não é muito complicado, né? O comentário que apareceu aí, de analisar tudo da nossa vida, para a gente não se perder e não ficar tonto de tanta ideia, foca no hoje. O que que eu posso fazer de bom hoje? Como é que eu vou me conduzir o meu dia de forma cristã? O passado já está lá, não dá para mudar, como a Aline falou. O futuro a gente não sabe como vai ser, porque depende de uma série de fatores, mas o hoje está na minha mão. Então, Mas hoje eu estou construindo meu futuro. As minhas decisões de hoje, como eu estou usando meu livre-arbítrio hoje, eu estou definindo o meu futuro. pois é, mas então eu vou estudar hoje, eu vou ser paciente hoje, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com amor, enfim. O momento é o hoje. A doutrina espírita é existencialista em alto nível, mas né? Valorizar o tempo. Então vamos assim, quietando os nossos corações, nesse instante, começando as nossas vibrações, doando aquilo que nós temos de melhor ao nosso planeta, tão lindo, que sofre tanto. Vamos vibrando pelos seus governantes, para que eles tenham consciência da sua responsabilidade. Vamos vibrando, Senhor, pelos povos que passam por dores coletivas, como fome, como frio, como guerras. Que a tua mão, Jesus, possa apaziguar todos os corações. Vamos vibrando, Senhor, pela unificação, pelo amor nesse planeta. Independente da religião, do nome da religião, que pouco importa. Pois os valores cristãos fazem parte da lei divina e estão escritos na nossa consciência. Vamos vibrando, Senhor, por todos os espíritos mais evoluídos que nós, que estão reencarnando,
durante esses próximos anos, para ajudar na transição planetária, para nos ajudar ainda, que somos tão surdos e tão cegos, para conseguir entender a mensagem do Cristo. E nesse mergulho na carne, eles possam ser protegidos pelos benfeitores espirituais, guardados nas suas melhores intenções e ajudados, Senhor, por Ti. Mestre amado, ampara a família, célula da sociedade, para que os pais tenham consciência da importância da dieta moral com relação aos seus filhos, da educação, da conscientização, dessa lei maior que é a lei do amor. Vamos pedindo, Mestre, por todos aqueles que sofrem em cárceres, em prisões físicas ou prisões de ouro, ainda conectados através do seu apego pelos bens transitórios do mundo. Por todos aqueles doentes mentais, muitas vezes pessoas que parecem normais, mas que possuem a loucura do ponto de vista espiritual. A saúde mental que hoje, em grande número, apresenta a maior doença no planeta. Estamos pedindo, Pai, por todos aqueles que se suicidaram, que sofrem no Vale dos Suicidas, que cometeram essa falta maior que o indivíduo pode cometer, assim como todos esses que passam por problemas emocionais, mentais, que pensam em suicídio, principalmente pelos jovens, Senhor, para que eles saibam apreciar o Teu amor, a natureza, as pequenas coisas, no trabalho no bem, na caridade, no respeito ao próximo. Que cada um de nós, Senhor, saiba valorizar a bênção da vida. Estamos pedindo por todos os doentes do corpo, além dos doentes da alma, os esquecidos em hospitais, os presos em camas, para que o despertamento consciencial possa ser a luz de liberdade a cada um desses corações. Vamos pedindo, Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo separação de famílias, por todos os imigrantes assustados desse país. Mestre, ilumina a mente dos homens que têm o poder, para que coloquem Cristo dentro do seu coração, para que remontem da sua consciência o não fazer o outro aquilo que não gostariam que fizessem a eles. E finalmente vamos pedindo por nós, Mestre, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pela nossa tarefa nessa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o mal que ainda existe dentro de nós, as nossas más tendências. Coloca na nossa estrada, Senhor, mensageiros do amor e do bem que nos ajudem a fazer escolhas melhores do que as que fizemos no passado. Abençoa essa casa, assim como os outros centros também, para que eles possam ser oásis de paz, de luz e de conforto a todos aqueles que batam as suas portas. Ilumina, Aline, a nossa gratidão pela sua palestra de hoje. Ilumina o seu lar, a sua vida. E assim, Senhor, nós vamos agradecendo por todas as bênçãos que recebemos nessa noite,
pela fluidificação da nossa água, pedindo proteção aos nossos lares, mais uma vez, aos nossos familiares, para que nós consigamos vencer todos os desafios do dia a dia, trabalhando em Teu nome, Senhor, servindo em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada,